parte que é essa que você vai fazer agora? Essa é a parte que a gente vai falar sobre como eu me envolvi com a ciência e como que foi a DOP chegou a ser fundada. Até o momento que a DOP é fundada. Deu branco agora. Desde sempre, eu sempre gostei muito das matérias de ciência, lá no primário, lá, sabe? Quando eu tinha meus 6, 7 anos. E uma coisa que me marcou muito foi que teve uma vez que eu tava na casa de um primo meu, que hoje trabalha pra mim, né, o Marquinhos, que na época era como um pai pra mim. E ele também era muito curioso sobre essas coisas. Ele assistia muitos documentários da National Geographic, Discovery Channel e etc. E ele viu que muitos dos planetas do sistema solar eram gasosos, né? E ele comentou isso comigo. Ah, Igor, tem alguns planetas que é só gás. Aí eu fiquei... Pô, eu tinha 6 anos, né? Eu falei, caramba, cara. Eu fiquei tipo... Nossa, só gás? Que coisa esquisita. Aí eu fui procurar mais sobre isso, né? Perguntei pra professor. E na época eu não tinha internet ainda. Pô, eu tinha 6 anos. Foi em 90... Não, 90. Foi em 2002 isso, 2003. Então, mas aquilo me deixou curioso, sabe? Aquilo fez eu ficar cada vez mais curioso. Eu fui pesquisando sobre. Eu gostava de entender como é que funcionavam as coisas. Biologia, química, astronomia, principalmente astronomia. Só que nessa época era muita mistureba entre o que era ciência e o que era pseudociência, sabe? Eu gostava muito de mistérios, de, sabe, essas coisas, projeção astral e seres de outros mundos e essas coisas de ficção, sabe? Porque na época eu achei isso tudo como ciência. Aí esse meu interesse por ciência foi ficando cada vez mais forte quando eu comecei a ter acesso à internet. A minha mãe comprou um computador pra mim, muito batalhado pra ela pagar esse computador, eu agradeço ela por ter comprado. E eu comecei a ter acesso à internet. E, pô, eu tinha 11 anos, 10 anos, sabe? Não tinha, assim, muito conteúdo pra uma criança ficar na internet vendo. Então eu ficava consumindo aquilo que eu achava legal, que era histórias de fantasma, coisas sobrenaturais em geral, OVNIs, alienígenas, histórias macabras, coisas de ficção, assim, científica, sabe? E no meio disso tava a ciência, que eu também gostava muito de aprender sobre o espaço, sobre galáxias, todas essas coisas, que foi daí, né, que gerou a minha grande paixão por astronomia. Porque antes mesmo de gostar de ciência no geral, eu gostava muito de astronomia. Tanto que meu Skype é Igor Astronomia, eu tive um e-mail já que era igor@astronomia. Só que, paralelamente a isso, né, nessa mesma época aí, eu sempre fui gordo, sempre usei óculos. Eu sempre sofri muito bullying no colégio, sabe, na escola, sempre era humilhado. Por ser gordo, né, você sabe como é que é. Era humilhação todos os dias, xingamentos, e eu sofria muito com aquilo. E por sofrer muito com aquilo, eu comecei a duvidar da existência de um Deus bondoso e tudo mais, sabe? Porque a minha família era evangélica, e eu fui educado assim, eu ia na igreja e tudo mais. Só que por tudo aquilo que eu passava na escola, eu culpava Deus. E por um momento eu culpava ele, depois eu comecei a duvidar se ele existia, porque eu pensava, poxa, por que Deus deixa as pessoas fazerem isso comigo? Por que ele não me ajuda? Tantas vezes que eu pedi ajuda dele, tantas vezes que eu supliquei para me ajudar, para eu parar de sofrer aquilo que eu sofria e nada aconteceu. Então eu comecei a duvidar da existência dele. E comecei a transparecer isso para todo mundo. Só que as pessoas me ganhavam nos argumentos, né? Falavam, mas quem criou tudo? Aí eu ficava, putz, quem criou tudo? Não sei, perdi. Perdi os argumentos. Eu tinha 11, 12 anos. E pelo fato de eu não ter argumentos para justificar o meu pseudo-ateísmo, eu comecei a buscar sobre isso na internet. E daí eu comecei a ler sobre ateísmo, né? E daí, o ateísmo puxa a ciência, querendo ou não, e comecei a aprender mais sobre ciência, né? E já puxou filosofia e tudo mais. Daí eu comecei a participar de grupos de ateus. Não sei se alguém aqui lembra, mas tinha a ATEA, no Orkut, Associação Nacional de Ateus e Agnósticos. Não, é Associação de Ateus e Agnósticos. Participava da ATEA, e depois eu comecei a participar da UNA, no final de 2018, que foi quando começou o movimento Ateu Mostra Sua Cara, né, no YouTube. Eu ainda era bastante revoltado, mas eu tinha os ateus do YouTube pra me dar argumentos e me ensinarem cada vez mais sobre ciência
e filosofia, né? Tinha lá o Pirula, tinha o Yuri Greco, tinha o Vidi Júnior. Nessa época tinha esses três, que eu me lembro, assim. Porque logo em 2010, 2011 apareceram outros. Apareceu o Guilherme Tomichio, apareceu o B Matemática, apareceu o Frank Java. Quem mais? Aí tinha os canais menores, tinha o Li Finalmente, tinha o de Bozo, tinha... Ai, tinha também o... Como que é aquele cara lá, o Maurício? Você pense nisso. Você pense nisso. Você pense nisso, Maurício. Vários canais que faziam divulgação do ateísmo, mas também da ciência, né? Porque naquela época os grandes argumentos contra o ateísmo eram argumentos que faziam frente à ciência. Eram mais argumentos anti-ciência do que argumentos filosóficos. Então, aí naquele de 2009, 10, 11, 12... foi quando eu comecei a consumir muito esse conteúdo na internet, né, do YouTube dos ateus. Então foi assim que eu conheci o Pirula, por exemplo, né? Eu assisto o Pirula desde 2009. Já assisti todos os vídeos dele. Lembro de muitos vídeos, assim, se você falar o vídeo tá, eu lembro, eu assisti o vídeo do Pirula. E o canal do Pirula foi muito importante, porque ele, pelo menos na época, ele era um dos canais mais suaves, assim, em relação ao ateísmo, sabe? Ele tentava argumentar mesmo, assim, tipo, não era aquela coisa soco na cara, chute na porta, sabe? Então ele montava vários argumentos, explicava gráficos, tabelas, imagens, e era muito legal, ele era muito sensato, sabe? E como esse período aí foi bem na minha adolescência, né, em 2009, eu tinha 13 anos, então com 14, 15, 16 e 17, eu fui educado no YouTube, porque eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, assim, eu não tinha muitos amigos, então eu ficava mais em casa, eu já pratico quarentena desde sempre. Agora é tendência mundial, mas eu já fazia antes de ser tendência mundial. Eu sou muito grato a eu ter virado ateu, porque eu passei de ser aquela pessoa sozinha, pelo menos no colégio, para ter alguns poucos amigos, por causa do ateísmo. Porque, como eu falei pra vocês, eu frequentava grupos de ateísmo lá no Orkut, depois foi pro Facebook, né? Um exemplo é os ateus em Curitiba. E foi lá que eu fiz meus primeiros amigos, né? Então a gente fazia orcontros mensais, depois ficou um pouco mais espaçado o tempo, mas lá que eu fiz meus primeiros amigos. E foi lá que eu conheci o Rocco e o Cigano. São apelidos do Diogo e do Leonel. Que no final de 2013, quando eu falei pra eles de um churrasco que eu queria muito ter uma loja de camisetas, né? Porque eu comprava na Redbug, que é uma loja aí que tá aí até hoje, e eles tinham muitas camisetas nerds, etc. Só que não tinha assim aquela coisa de ciência, de filosofia, sabe? De argumentar e tudo mais. E eu queria ter uma loja que tivesse isso. E daí eu falei a ideia, cara, a gente pode fazer uma loja nerd que tenha essas coisas nerds, só que tenha também sobre ciência, sobre filosofia, sobre essas coisas de você argumentar, convencer. E eles acharam legal a ideia e toparam participar. Então foi ali no final de 2013, que foi quando a ideia da Doppel surgiu, né? Eu e dois amigos. Então ali em outubro de 2013, a gente bateu o martelo, a gente ia abrir a loja. Que no começo ela se chamava Tesselaria Doppel. Vamos ver, só os mais antigos vão lembrar, hein? Tesselaria Doppel, né? E daí o porquê de Doppel, né? Por que Doppel? Eu queria que fosse Doppler, por causa do efeito Doppler, né? Só que Doppler não soava muito bem. Aí o Cigano falou, pô, e se for Doppel, né? Dá pra vir Doppel de Doppelganger. Pô, legal, né? Então aí, Doppel, né? Vem de Doppelganger. O que é o Doppelganger? Doppelganger é uma criatura mitológica germânica que ele assume, é um metamorfo, então ele assume as suas características físicas, ele se transforma em você. Então a nossa ideia é que a Doppel, ela conseguisse pegar você, assim, né, as coisas que você gosta e se transformar nisso, né? Pra você, sei lá, ser do seu, a gente ser do seu jeito. Então era essa a ideia inicial da Doppel lá no final de 2013. A gente não tinha nada, não sabia nem como que ia começar, como ia fazer, nem como que ia imprimir as camisetas, mas a ideia estava pronta, né? Foi assim que nasceu a Doppel no começo. Então, o meu ateísmo começou como uma revolta contra Deus, mas depois ele começou a dar uma coisa legítima, sabe? Uma coisa de verdade, assim. Eu realmente não tinha fé em Deus e permanece assim até hoje. Apesar que a minha mãe achava que era uma coisa do momento, um jovenzinho revoltado, da minha tia também, mas infelizmente eu continuo não tendo fé. Então aí quem não sabe, eu sou ateu.
mas muito diferente do que eu era antes. O que eu era antes, eu tinha raiva de cristão, de Deus, e queria acabar com as religiões do mundo. Hoje eu só não tenho fé mesmo. Já tive contato com muitas religiões e realmente eu não tenho fé. O que é um pouco triste às vezes. Eu gostaria de ter. Eu queria ter fé, porque se eu tivesse fé, eu acordaria e dormiria todos os meus dias sabendo que tem alguém ou algo cuidando de mim, sabe? Que nada disso é sem propósito. Que não importa quanto eu sofro no meu dia, quanto eu sofri, quanto eu vou sofrer, quanto as pessoas sofram no mundo, existe alguém que está cuidando delas e que em algum momento essa pessoa vai salvar, essa pessoa vai, ou essa pessoa, essa coisa, essa energia, depende da tua religião, mas esse Deus vai compensar do outro lado, sabe? Um karma, uma pós-vida, alguma coisa. Então, ter fé faz com que todos os problemas que a gente tem neste mundo fiquem neste mundo. Basta a gente seguir a nossa moral, a nossa ética, fazer tudo certinho e agradecer a Deus que depois no outro mundo vamos ser recompensados. Mas como eu não tenho fé, isso não existe pra mim. Então, se eu tô me ferrando nesse mundo, se eu tô sofrendo, as pessoas estão sofrendo, passando fome, perdendo seus entes queridos, morrendo, não tendo esperança, nada vai acontecer, elas vão continuar tendo isso, porque não vai vir um Deus ou um pós-vida que vai salvar elas. Elas têm que aguentar tudo isso e elas precisam criar seus próprios propósitos. Porque a fé, ela dá propósito pra muita gente. Muita gente vive e morre e acorda os seus dias por causa da fé. Eu acho incrível isso, porque dá força pra elas. E eu não consigo ter essa força, porque eu não tenho fé. Então eu preciso estar todos os dias me criando propósitos, senão eu não conseguiria acordar. Por isso que eu queria muito ter fé. Que eu acho que a fé dá força para as pessoas.